Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel, desenvolvedor e implementador do programa Laca-Roupas, e agora nesse vídeo eu vou falar de um assunto bem legal, um recurso bem importante que a gente tem disponível no Laca-Roupas. Você que já utiliza o Laca-Roupas já por muito tempo, utilizou o ano passado inteiro e já tem utilizado aí por anos, você vai conseguir utilizar bem esse recurso. E para aqueles que estão começando agora também a utilizar o Laca-Roupas, já podem entender como as ações que fazem desde agora vão dar um bom resultado no futuro para a gestão da loja. Tá, beleza? Então o que eu vou falar está relacionado ao relatório gerenciais demonstrativo caixa. O demonstrativo caixa ele tem por objetivo ser um relatório que você consegue ter uma visão anual ou mensal das suas despesas gerenciadas. Então, começando bem pelo básico do Laca-Roupas, aqui no financeiro a gente tem o cadastro e a gente tem os grupos de históricos e os históricos gerais. Os históricos gerais são aqueles históricos que a gente escolhe na hora de cadastrar uma despesa ou uma receita dentro do sistema. A gente escolhe qual que é a descrição da despesa e ela vem marcada como despesa. E ela tem que estar vinculada a um grupo. Se ela está vinculada a um grupo, ela vai aparecer no demonstrativo. Se ela não estiver vinculada a um grupo, ela não vai aparecer no demonstrativo. Tá ok? Então, se eu quero que uma despesa apareça lá no meu demonstrativo caixa, seja considerado lá, eu vou colocar ela num grupo. Senão, eu vou deixar ela sem grupo. Que é no caso dos ajustes de caixa aqui, para normalizar o saldo, né? Bom, estando com a despesa vinculada certinho aqui, o que vai acontecer? Quando a gente faz o lançamento da despesa de forma normal no nosso caixa, aqui no caixa diário, por exemplo, eu vou consultar um caixa antigo aqui, 10/1/2015, ver caixa. Eu vou ter uma despesa aqui de energia elétrica lançada lá naquele dia, no dia 10/1, de 160,30, no caixa padrão, energia elétrica é uma despesa. Então ela foi reconhecida como despesa, ela caiu aqui embaixo no despesa, tá ok? E isso vai acontecendo mensalmente. Então, por exemplo, se você já agendar lá as suas despesas, se você já tiver as despesas agendadas do que você tem para pagar naquele mês, nos meses à frente, você já vai lançando aquilo dentro do caixa. Bom, depois que trabalhou um ano inteiro a respeito dessa conta, você tem um histórico, você tem um legado para trás. E você pode usar esse legado que aconteceu ano passado para planejar suas contas desse ano. Por níveis médios, mas você já tem algo a planejar. Então, o demonstrativo caixa, ele visa justamente depois de um ano, ou depois de anos de trabalho, você ter condições de vir aqui no demonstrativo caixa e marcar aqui como relatório anual, o ano 2015, mandar gerar relatório. O que ele vai fazer? Ele vai gerar os totais mensais de cada despesa que você teve conta. Então, por exemplo, aqui no caso da energia elétrica, ele gerou janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Aí no final ainda me deu um total anual, para eu ter uma noção de quanto por ano eu gasto com aquela despesa. E mais no ladinho aqui ele me deu a média. Então, por exemplo, aqui a média deu 188,50. Então eu sei que, por exemplo, se o ano passado a minha média foi 188,50, eu posso fazer uma previsão para esse ano de 2016, a minha média do ano passado. Então é interessante porque você consegue ter uma noção geral de como aquela conta específica ou como aquelas contas específicas que você tem cada uma se comportou o ano passado, o ano anterior. Se você quiser, você pode clicar 2 vezes aqui em cima da conta e ele vai abrir uma janela muito legal, que é a análise do desempenho anual da conta. O que é análise do desempenho anual da conta? Não é nada mais nem menos que um gráfico. Ele pega esses números que você armazenou durante o ano passado e ele coloca isso num gráfico para você ver melhor em que tempo do ano você tem maior pico de consumo ou menor pico de consumo daquela conta específica, seja ela de uma despesa com fornecedor, uma despesa fixa, enfim. Eu escolhi aqui a energia elétrica para fazer esse exemplo, porque a energia elétrica é a que mais varia, né? Ela varia bastante, ainda mais o ano passado, que nós tivemos 50% de aumento na conta.
Esses dados que eu tenho aqui são dados de exemplo, mas veja só, o fato de você fazer aquele fechamento de caixa todo dia lá, de você, aquilo que eu venho implementando com você, com as lojas que já são meus clientes, aquilo que eu venho implementando de todo dia fazer aquele fechamento de caixa, informar as despesas, fazer aquela organização financeira, você tem condições de saber, depois de olhar para trás e saber, puxa vida, o meu ano passado foi assim. E aí o que eu tenho aqui? Eu tenho os gráficos mensais, dentro do gráfico mensal eu tenho a minha linha verde, que é o desempenho daquela conta, quando ela subiu e quando ela desceu, e atrás eu tenho a média dela. Então eu sei quando eu passei da média e quando eu não passei da média. Quando eu atingi abaixo da média e quando eu ultrapassei a média. No caso aqui desse gráfico, eu sei que em abril e novembro e julho eu ultrapassei a média. A média de 188 que está ali, né? De 188. E aí é interessante que, já que você está aqui vendo o desempenho dessa conta, o que você já pode fazer? Então você pode aproveitar já para planejar esse ano. Como que você vai planejar esse ano? Então aqui a gente tem a abrir a agenda de contas a pagar e receber, que ele vai simplesmente abrir a agenda de contas, caso você queira consultar alguma coisa. Por exemplo, será que eu já agendei minha energia elétrica para esse ano? Bom, eu vou olhar, então eu vou clicar aqui em consultar data, vou colocar aqui 01/1/2016 a 31/12/2016, vou colocar um filtro ali, não apareceu nada. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou agendar, vou criar essa agenda então para esses anos, para esse ano. Então minha média é 188, vou fazer o quê? Agendar várias contas. Aqui no agendar várias contas eu vou marcar aqui a energia elétrica, portador caixa padrão, vou colocar aqui a minha média então, 188, repetir o valor total, 12 vezes, meu vencimento geralmente dia 10, então 10/1, vence a cada 30 dias, manter dia do vencimento, ok, o que ele vai fazer? Ele vai gerar então os lançamentos para eu dar uma olhada, então de janeiro a dezembro. Não tem mistério, gerar movimentos. Beleza. Então o que eu fiz? Eu planejei essa conta para o meu ano. Então agora todo mês a minha agenda de contas a pagar e receber, ela vai chegar nessa data, ela vai abrir me mostrando que eu tenho então essa conta, essa despesa fixa para pagar, aonde eu posso simplesmente, aí eu vou conseguir ver se eu acertei a previsão ou se eu deu muito abaixo ou deu muito acima, para eu ter essa noção. Então quando eu olhar para frente, tirar, mas o que eu tenho de previsão de despesa para o mês que vem? Então eu já tenho essa conta agendada, eu já sei que esse compromisso eu tenho para honrar naquele mês, nos próximos meses. Beleza? Então começa bem simplesinho lá no fluxo de caixa, histórico e grupo, despesa, receita, mas no final você consegue fazer uma gestão e até fazer uma previsão para esse ano do que aconteceu no ano passado. Tudo isso é legado que você vai juntando ao usar o sistema de gestão. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado, espero que utilize bastante esse recurso, é bem interessante. E até uma próxima. Valeu!